Alô galerinha, Clécio Clem na área com mais um vídeo para o nosso canal O Mundo das Coleções. E hoje estarei mostrando para vocês uma coleção de LPs novos que chegaram na minha coleção da dupla sertaneja Lourenço e Lorival, né? Os discos de vinil foram criados por volta de 1860, mais ou menos. Daí então se usava uma mídia analógica de disco mais simples, que era o disco de 78 rotações, que como o próprio nome já diz, girava a 78 rotações por minuto. Em 1946 ele foi substituído pelo vinil tradicional, ou LP, né? Derivação essa da palavra inglesa long player. Os discos de vinil fizeram muito sucesso no Brasil a partir de 1958. Chegaram a ser gravados, né, o primeiro LP em 1954, porém em 1958 que começou a se popularizar e o disco de 78 rotações começou a ser substituído, né? E a dupla Lourenço Lorival, ela é uma dupla que eu gosto muito do sertanejo e coleciono alguns LPs. E recentemente consegui adquirir uma verdadeira raridade deles, certo? Bom, em 1966, em 1966, a dupla Lourenço e Lorival a dupla Lourenço e Lorival, ela chegou a gravar um disco com um selo cartaz, né? Porém o disco não chegou a ser lançado. Alguns anos depois, a Chantecler vai e grava os discos de Lourenço e Lorival, começa a gravar. E então, em 1967, é lançado esse disco, né? Aqui, ó, Lourenço e Lorival, As Vozes de Cristal, com o selo, deixa eu mostrar aqui para vocês, o famoso selo do Galo, né? Que é muito apreciado entre os colecionadores. Olha só a beleza deste selo, né? A dupla, logo, né, que o disco foi lançado, começou a vender e a fazer um certo sucesso. No ano seguinte, em 68, foi lançado o seu segundo disco, né? Também com o selo Chantecler do Galo, o Chantecler azul, foi lançado o disco Solidão. E então, após este disco ser lançado em 69, foi lançado Destino de Caboclo, que é o terceiro disco deles, né, oficial. Tem grandes sucessos como A Menina do Meu Bairro, Saudade de Infância, Poeira da Boiada, Não Se Esqueça de Mim. Então, e em 1970, eles lançam aquele que seria o seu maior álbum, no caso, Anel de Noivado, que trazia sucessos como a música Primeira Ilusão, Prendo a Deus, Capelinha Branca, Mentira Maldosa, Anel de Noivado, que dá origem ao nome, e é claro, aquela que se tornaria o seu maior sucesso, Como Eu Chorei, que é uma ótima linda. Também foi lançado com o selo do Galo. Esse, ele não é um original, né? Ele é uma reedição que foi lançado alguns anos depois, pela própria Chantecler, mas não é o disco original. Eu tenho o original
e ele fica guardado ali. Esse é o que eu boto na minha vitrola para ouvir, né? Até porque o original é muito raro de se encontrar. Esse, que é a reedição, é super comum. Com o sucesso, o advento de Anel de Noivado, esse disco projetou a dupla no cenário sertanejo nacional, o que fez com que ela ganhasse notoriedade. Em função disso, a Cartaz ela vai e lança o disco da Chantecler, quer dizer, o disco que ela tinha gravado, o de 66. O que saiu em duas capas, no caso, o disco com a capa vermelha e o disco com a capa amarela, que eu também tenho ele, mas está guardado ali dentro, né? No caso, ele foi o mesmo disco com duas capas diferentes, né? Na parte da frente só era igual à capa de trás, certo? O disco, posteriormente, ele foi relançado com o selo Sabiá, esse selo aqui, para vocês verem, em 83. Mas o disco acabou fazendo um enorme sucesso também, né? Só que pelo fato da dupla Lourenço e Lorival terem contrato de exclusividade com a gravadora Chantecler, acabou rendendo um processo para a gravadora Cartaz, que, em um acordo, liberou as músicas do disco, os direitos autorais, para a Chantecler, e em troca disso ficava elas por elas, né? Depois de Anel de Noivado, foi lançado esse disco daqui, também intitulado Lourenço e Lorival. E uma coisa que eu trouxe para vocês darem uma olhada, coleção de discos, esse disco está completamente surrado, né? E para você que está começando sua coleção, não importa de qual item seja, sempre vai ter momentos em que você vai se deparar com artigos que estão em condições deploráveis, né? Então, geralmente você começa pegando itens assim, muitas vezes, até com o tempo vai enriquecendo sua coleção, vai adquirindo contatos, pessoas que gostam também, que têm a paixão que você tem, então você acaba conseguindo com eles coisas melhores, mas muitas vezes, devido ao grau e à raridade, né, você pega discos como esse. Até agora não consegui encontrar uma versão em perfeito estado desse, né? Então acabei me contentando com esse provisoriamente. E isso acontece muito, né? Esse disco ele tem sucessos como O Último Beijo, Minha Namorada, Carnaval de Tristezas. No ano seguinte foi lançado este disco. E olha só, gente, esse daqui ele está impecável, né? O estado de conservação dele tá perfeito, né? Também lançado com o selo Chantecler. Deixa eu ver aqui para vocês. Vem, ó, Chantecler, o selo do Galo, né? Esse disco foi lançado em 71, né? É o famoso Pelos Caminhos do Amor, certo? E como eu já tinha alguns discos da coleção de Lourenço Lorival, eu queria conseguir os discos, mas seguindo uma certa ordem, né? E então o próximo disco que faltava depois desse daqui, né, onde entraremos aqui nos discos novos, né, que acabaram de chegar, foi esse, né, que fazia tempo que eu estava procurando e consegui encontrá-lo, né? Olha só também o estado de conservação dele, perfeito, né? Ele não é um original, né, com a primeira prensagem, que foi lançado com o selo Chantecler, até porque é raríssimo encontrar esse disco com a prensagem original, mas essa prensagem Rosicler é super comum. A Chantecler, ela era um selo que pertencia à Gravações Elétricas S.A., empresa essa que detinha também os selos Continental, Musicolor. Ela era dona de 5 selos, mas ela terceirizava
outros selos, né? Então, às vezes, quando iam relançar um disco de um cantor, nunca era relançado com aquele selo original. Então, Tunico e Tinoco gravaram o seu disco com o selo Chantecler. Não, com o selo Continental, perdoe-me. O primeiro LP. Já as reedições saíram com o selo Caboclo Continental. A mesma coisa acontecia com o Teixeirinha, que gravou com o selo Chantecler, mas as reedições foram lançadas com o selo sertanejo. Então, no caso do Lourenço Lorival, o selo era o Rosicler, já que todas as reedições sempre eram lançadas com o selo Rosicler, né? Mas o disco, assim, ele também é muito raro encontrar um nesse estado e com a prensagem original, né, o selo original, mas esse daqui está em ótimo estado de conservação, né? Ele tem aquela música Lembrança, né, grande sucesso na voz de Zé Fortuna e Pitangueira, Pisando em Espinhos, Alma de Pedra, certo? O próximo disco, né, que eu consegui foi Mulher da Noite, né? Ele tem o grande sucesso Cabelos Pretos, já fazia tempo que eu queria essa música, encontrá-la, né? Inclusive, ele tem uma curiosidade que aqui atrás, se vocês podem ver, ele tem a lista de todos os discos que já foram lançados. Então, e tem aqui As Vozes de Cristal, Solidão, Destino de Caboclo, Anel do Noivado, Pelos Caminhos do Amor, Lourenço Lorival, Minha Vida por Teu Amor, né? Que esse, e depois de Minha Vida por Teu Amor, vem o disco Bandida, que esse disco eu já tinha, está guardado ali dentro, e depois Não Maltrate Meu Coração, né, que esse disco eu ainda não consegui, né, pois quando eu fui olhar em sebos, eu só consegui encontrar um disco apenas e muito caro, mas quando eu fui fazer a compra, eu acabei pulando ele e passando para o disco seguinte, né, sem querer, que eu ia comprá-lo, mas no mês que vem eu acabo comprando. E depois dele, né, de Minha Vida, depois de Não Maltrate Meu Coração, aí vem Dama da Noite. Depois de Dama da Noite, vem os grandes sucessos, depois Amor Inocente, né, e Mulher Louca logo em seguida, certo? Depois de Mulher Louca vem A Cruz que Carrego, que é esse disco aqui, certo? A Cruz que Carrego. Vejam que ele também está em ótimo estado de conservação, está impecável. E isso, minha gente, para você chegar num nível desse, requer muito tempo colecionando. Você vai adquirindo discos impecáveis assim, né? Tudo bem embaladinho, certinho, preservação. Foi lançado com o selo Chantecler, porém a prensagem dele, ó, se vocês podem ver, é fonodisco, né? Mas por se tratar de um disco muito raro, essa prensagem aqui, ela foi lançada em 1991, enquanto o original foi lançado por volta de 73, 74, certo? E após aqui a Cruz que Carrego, aí vem Novo Caminho, que eu tenho ele ali guardado, já tinha ele também, e depois Lembranças que o Tempo Não Apaga, que é esse disco aqui, ó, certo? Que vocês veem, ó, ele também está em ótimo estado de conservação, porém tem um pequeno detalhe, gente, nele. Não sei se vai dar para vocês verem aí, ó, aqui a marca de fita adesiva. Gente, se você tem um disco extremamente velho, totalmente detonado, não coloque em fita adesiva, pois isso estraga o valor e muito. Você pode até ter um disco mais raro, né? Um bem raro, e ele perder às vezes 10, 20, 30 reais, dependendo do disco, só por conta desse detalhe da fita. Já que quando a fita fica velha,
o plástico sai, mas a cola da fita adesiva ela fica. Então isso dá uma aparência horrível. E você vê que esse disco ele está impecável, mas apenas esse detalhe. E se olharem aqui dentro, ó, onde a fita está para segurar desse jeito, ela tem essa aba e era muito comum da onde você pregava o disco. Tá vendo, ó, a orelhinha aqui? E era colado aqui. Então o que é que você pode fazer? Se achar desse jeito, não coloque fita. Use cola branca, que é muito melhor. Esse daqui tem músicas como Moreninha dos Olhos Pretos, Desencoste da Chiquinha, que é uma música de comédia muito boa, Duelo de Amor, Boi Fumaça, Casinha de Ouro, entre outras, né? Então, lembranças que o tempo não apaga. Depois de Lembranças que o Tempo Não Apaga, vem Mulher da Noite, né? Que no caso, esse daqui tem a Gangue do Cipó, Cabelos Pretos, que foi o que eu já comentei. Após esse, veio esses discos aqui. Eu não sei se esse veio depois dele ou se teve um outro antes, né? Que, se eu não me engano, para mim teve, mas que eu acabei não comprando porque no sebo que eu olhei, esse disco estava mais barato do que o outro, né? E o frete vinha grátis. Então eu acabei pegando ele por questão econômica, né? Que isso influencia muito no mundo dos colecionáveis também, né? Você, com o tempo, vai conseguir itens mais caros, mais raros, mas, né, muitas vezes você acaba sempre buscando os melhores preços por conta do grau de raridade, conservação, tudo tal. Né? Pagar certos preços você paga, mas sob condições específicas, tipo é algo muito raro, você não está encontrando, foi o único vendedor que você conseguiu encontrar, somente esse item estava nessa condição, então acaba tendo influência. Veio esses discos impecável e ele tem, né, Mundo Moderno, Menino que Chora, Briguenta, Menina Moça, nossa, entre tantos outros. E ele está também em estado impecável, porém atrás, se vocês derem para ver, ó, tem essas manchas, né, no papel, que isso, elas são chamadas de fox, esse tipo de mancha, muito comum em papel quando vai ficando velho, né, infelizmente, né, acontece. Então foi esse, gente, esse Condenado por Amor, que eu peguei, né, Mulher da Noite, que eu fazia tempo que eu estava atrás dele por conta dessa música, né? Cabelos Pretos, que é uma de minhas favoritas. Lembranças que o Tempo Não Apaga, né? Que tem Desencoste da Chiquinha. E Velha Porteira, que foi um dos grandes sucessos da carreira da dupla, né? Então eu já tinha ele também como desejo, mas agora eu consegui, certo? A Cruz que Carrego e Minha Vida por Teu Amor, tá? E então agora eu fico faltando só esse outro disco, que Lembranças que o Tempo Não Apaga, não me recordo direito, que foi o que eu acabei pulando, e assim que eu adquiri-lo, eu vou ter os 23 LPs completos da coleção dele, os 23 primeiros, então fico faltando apenas 9 para completar toda a coleção, que são compostas por 36 discos, sendo que um dos mais raros foi o último LP que eles lançaram, que teve uma tiragem muito baixa, já no final da era do disco, e acabou sendo raro de encontrar. Ele o único disco da dupla gravado com selo MM, né? E aqui, né, também o vendedor que eu comprei acabou me mandando 2 discos sem capa, né? Então, de brinde. Então tem esse Marquinhos da Vila, Canta Gente Minha Gente, que foi um grande sucesso, né? Gravado em 74. E esse outro disco aqui, Disco do Povo, né? Que é um disco coletânea, com grandes sucessos. Disco do Povo, volume 2, né? Gravado com selo Som Livre. Então, é muito legal, assim, né? E eu acabei completando essa minha coleção um pouco mais, né? E consegui adquirir os 2 discos que eu queria, que já tinha Cabelos Pretos e
e Velha Porteira, né? Então agora a minha coleção está mais perto de ser finalmente completada, a de Lourenço Lorival, e poderei me dedicar a outro cantor, né? Completar a coleção deles, né? Bom, gente, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você é amante de colecionáveis, não deixe de deixar o seu joinha, que isso ajuda a fortalecer o canal e a divulgar para mais pessoas que gostam. E para você que é colecionador, amante de discos de vinil, não deixe de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos que gostam. E para quem é fã da boa música raiz, sertaneja, e conhece os nomes de Lourenço Lorival, é um prato feito. Agora, gente, com licença, que eu vou escutar meus discos de vinil. E até mais!